Para além de uma pandemia, há uma economia em estado de emergência. Empresários, políticos e líderes de diversos setores apelam por isso a uma retoma gradual da economia, mesmo que com fortes medidas de contenção. E no meio de toda esta incerteza, haverá uma luz ao fundo do túnel? É com esta pergunta que começamos hoje a emissão do Imagens de Marca. Estamos a viver uma situação que nunca na nossa geração vivemos, por isso eu dizia que ela é completamente disruptiva, mas há sempre luz ao fundo do túnel e essa luz é sempre uma luz onde depois reconstruímos sempre um mundo novo. Well, we pretty much shut it down. So I shook hands with everybody. Quando muito acometido de uma gripezinha. Imagine there's no heaven. Aprendemos a viver de forma diferente, estamos a acostumar-nos a um novo normal. Mas no mundo em quarentena, a economia não deve entrar em isolamento, já que vivemos uma crise nova e disruptiva, uma guerra onde não conhecemos o inimigo, mas que sabemos que o grande derrotado deve ser o vírus e não a sociedade. Estamos a viver, de facto, uma crise muito complicada. As empresas estão a confrontar-se com uma situação de enorme dificuldade. É essencial retomar a atividade económica já, para que não caiamos tanto quanto se não a retomarmos agora e para mantermos alguma possibilidade de manter o emprego, de manter as pessoas com rendimento e evitar uma calamidade social que podemos ter depois do problema de saúde, que foi o primeiro, foi o mais importante, que Portugal conseguiu controlar bastante bem. Não vamos morrer por não fazermos bem o resto. There was once a planet full of people, animals, light. O vírus veio deixar-nos saudades de um passado recente e a sociedade apela agora por uma nova narrativa, onde empresas, marcas e pessoas se tornam os heróis de uma história onde a solidariedade é quem vence. Devíamos aproveitar esta crise para beneficiar daquilo que ela nos pode ajudar. E ela pode nos ajudar, eu já referi a questão do aforramento, é um exemplo do que a crise pode nos ajudar. O desenvolvimento digital foi fantástico, mas há mais coisas que nós podemos fazer e há uma que é muito importante. Nós devíamos aproveitar este momento para fazer uma união e para compreender que juntos os 10 milhões vão puxar para um país no mesmo sentido, com uma velocidade muito maior. De olhos postos em alguns países da Europa que começam agora a levantar restrições, Portugal é visto como um exemplo pela forma como tem gerido a pandemia, mas também a própria economia. No entanto, e apesar de toda a incerteza que se vive, o Fundo Monetário Internacional prevê uma quebra de 8% no PIB português em 2020, com o desemprego também a acelerar. Empresários de vários setores defendem uma resposta criativa e adaptada à crise nacional, uma espécie de regresso às origens, com a aposta em novos modelos de negócio, substituindo as importações por fabrico interno e partilhando responsabilidades entre todos. As empresas estão a reinventar-se, muitas delas nos setores têxtil, calçado, metalurgia e não só. É esta atitude de estarmos despertos, esta capacidade de reação que esta crise nos incentiva e nos convoca, é a não ficarmos nunca confinados à nossa zona de conforto e estarmos permanentemente atentos e informados e, por isso, mais uma vez, o domínio da informação e a partilha são fundamentais. Conciliar o domínio da pandemia com o regresso à atividade económica parece ser agora o maior desafio, já que existem alterações nos hábitos de consumo, quebra do rendimento das famílias e uma sensação de insegurança, preocupação e ansiedade por parte dos portugueses. 96%, sensivelmente, do nosso tecido empresarial é composto por micro e pequenas empresas e são elas que dão muito emprego e que geram a riqueza, obviamente a par das grandes, tomarmos nós ter um maior número de grandes empresas. Mas esse espírito de criatividade, de ousadia que os empresários, os micro, os pequenos empresários, aqueles que desenvolvem startups, esse espírito tem que existir, que esta crise nos faça ainda mais ir à criatividade, o rasgo que todos nós temos dentro de nós, às vezes não o detectamos a não ser nas crises, por isso se diz que as crises geram sempre oportunidades, é nesse aspecto, é nessa característica humana que temos que apostar, porque o futuro é nosso e somos nós que o temos que construir.
Este era um hábito comum antes da pandemia e do estado de emergência. Apenas mais um gesto entre muitos outros que foram postos em causa em nome do bem coletivo. Com mais pessoas em casa, são várias as soluções que foram desenvolvidas para que o mundo não pare. E grande parte ainda funciona a combustível. Começa-me por explicar o que é a Azul e como é que surge esta ideia. Então, a Azul é um sistema de entrega direto ao consumidor de combustíveis, através dos nossos veículos equipados com os tanques especiais e com um posto de distribuição de combustível especial, que nos permite fazer o abastecimento de qualquer tipo de combustível no local dos clientes. É na linha da frente, na rua, que encontramos Hugo Botelho, fundador da Azul. Revela-nos que foi há cerca de 2 anos, quando alugou um carro com os amigos e teve que o devolver de depósito vazio, que percebeu que havia mercado para a empresa que viria a criar. Eu pensei que um serviço de entrega para as empresas faria todo o sentido. Primeiro nesse sentido das rentacars, depois comecei a pensar nas frotas de entrega de encomendas, que têm uma problemática, e a partir dali foi um desenvolvimento muito grande. O nosso posto de distribuição teve que ser feito de raiz, com um produtor também de postos de abastecimento, até que chegamos ao ponto em que reuníamos as condições necessárias para lançar a solução no mercado. Dados relativos a 2019 da Startup Portugal revelam que as startups representavam 1,1% do PIB nacional, cerca de 2,2 mil milhões de euros em vendas e serviços. No entanto, segundo um estudo da Aliados Consulting em parceria com a Fez Agency, 3/4 das startups inquiridas referem um impacto económico negativo decorrente da Covid-19. E a pandemia, como é que está a afetar o vosso negócio? Neste caso, o nosso serviço ainda faz mais sentido, porque nós conseguimos fazer um serviço zero contacto, nem com o interior do veículo, nem o utilizador, quem quer que seja, toca ou interage com uma estação-serviço, e pelo menos reduzirmos o risco das pessoas associadas a abastecer o veículo. As imagens são anteriores a março. Refletem o dia-a-dia vivido no INEGI do Porto. Focado na investigação e desenvolvimento de tecnologia para a indústria, com a chegada da Covid-19, adotou o teletrabalho e os colaboradores envolveram-se em novos projetos, em especial na área da saúde. Nós fomos desafiados exatamente a semana passada por um outro hospital da região norte para desenvolvermos e ajudá-los a desenvolver e a produtizar e depois a industrializar uma coisa que se chama um helmet, que no norte já há um hospital a implementar isso, mas como não há fornecimento, porque ele estava todo absorvido por Itália, estamos nós, a partir desta semana, a produtizar, a prototipar e depois, mais uma vez, a nossa ideia sempre é essa, a seguir a envolver a indústria para produzir e desenvolver. Projetos como a produção de viseiras de proteção individual ganharam forma nas impressoras 3D do INEGI. Dar resposta a uma procura crescente levou o Instituto a unir-se à Oli para produzir estes equipamentos em larga escala. E novas ideias estão já a ser postas em prática. A partir de uma licença que a Meditronic libertou há uma semana atrás, a ver se é possível, a partir dessa licença, produzir em Portugal, digamos, ventiladores, mas já não estamos a fazer um protótipo, estamos a falar já de um produto comercializado, cuja licença foi libertada, cujos projetos foram libertados a semana passada, e portanto nós estamos a fazer parte de um consórcio que ainda não se pode dizer que existe à data de hoje, porque ainda não está, digamos, totalmente montado, mas estamos a fazer esse esforço de trazer a indústria para esse consórcio. Os dados são de 2018. O investimento total em investigação e desenvolvimento em Portugal foi superior a 2.700 milhões de euros. Mais de metade do valor é da responsabilidade de empresas, de acordo com o inquérito ao potencial científico e tecnológico. Segundo a Agência Nacional de Inovação, se recuarmos a 2015, foram já aprovados mais de 1.200 projetos de I+D com empresas, segundo dados do Portugal 2020. É certo que a pandemia tem sido um acelerador de inovação, mas há projetos que nunca pararam. A Norte, a BLC3, que atua na área da bioeconomia e economia circular, está envolvida na criação de uma tecnologia única no mundo, com o objetivo de proteger os profissionais de saúde.
não é um ventilador, não é uma máscara de proteção, uma tecnologia diferente e tem como objetivo ajudar a proteger os profissionais de saúde. Toda a propriedade intelectual industrial que nós vamos desenvolver e que vai ficar registada vai ficar em favor do Estado português, depois do Estado português decidir a melhor estratégia de atuação. E só o estamos a fazer para evitar que aconteça, como no passado, algumas movimentações de interesse, conforme foi do Trump, em querer aceder à tecnologia e ficar com os direitos de tecnologia. O mesmo que queremos fazer aqui, mas é ao contrário, é já proteger a tecnologia e passá-la depois para o Estado português, para que esteja depois disponível para a sociedade e que não se faça disso um negócio. Os tempos que se vivem são difíceis a todos os níveis. A emergência sente-se, em especial na área da saúde. Situação que levou muitas entidades, institutos, laboratórios e universidades a canalizar esforços com um objetivo comum: combater a pandemia da Covid-19. Um trabalho que está também a ser desenvolvido em Lisboa. Enquanto grande parte da população está em isolamento, no INESC-MN recorre-se ao teletrabalho para se encontrar soluções ao nível de testes de despiste. Neste momento fazem-se testes serológicos para determinar a imunidade e testes moleculares para determinar a infecção. Nós vamos juntar esses dois testes, os moleculares e os serológicos, numa única ferramenta de detecção. Concorremos à call de emergência, o Research for Covid da FCT, e esse plano está previsto que daqui a cerca de mês e meio estejamos a fazer os primeiros testes de validação da tecnologia. A inovação é crucial para que continuemos a ter uma economia competitiva e mais preparada para estes desafios do futuro. É também por isso que partilhamos consigo as visões dos líderes portugueses em tempos de pandemia. Visões de Mudança é a série que decorre do movimento Faz a Tua Parte, que esta semana fecha a emissão do Imagens de Marca e nas seguintes semanas igualmente. É uma série que pode ver na íntegra no nosso canal oficial da Empower Brands Community no YouTube. Nós estamos de volta aqui à SIC Notícias na próxima semana. Ficamos à sua espera e esperamos que fique em segurança. Até para a semana. É fundamental que, no primeiro ponto, se crie um plano estratégico muito forte, com uma grande realidade do que temos pela frente. Acabou o tempo do achómetro. Temos que trabalhar em planos muito bem definidos e muito concretos, no sentido de criar estratégias para a difícil tarefa que vamos todos ter pela frente. Portanto, os gestores e as marcas têm que fazer este shift para um pós-Covid, adaptar-se a este novo mundo. A realidade é que muita coisa mudou pós-Covid e, nesse sentido, estão a surgir novas oportunidades, novas carreiras. A forma como as empresas vão olhar para os seus colaboradores será totalmente diferente. A questão do teletrabalho, a questão das novas tecnologias. É isto que neste momento é pedido aos gestores e às marcas portuguesas, é que tenham a capacidade de se adaptar e se reinventar. Este programa é patrocinado por Rede Imobiliária 121. Delta Cafés. Empower Brands Community. E EDP.